Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é força, ela pode transformar a nossa vida. A palavra vem ao nosso encontro e se ela encontra acolhimento em nosso coração, ela pode modificar a nossa vida. Por isso vamos com confiança, mais uma vez, no Palavra da Salvação, permitir que o nosso coração seja tocado pela Palavra de Deus. Te convido, meu irmão, minha irmã, a mais uma vez permitir que o solo fecundo do seu coração acolha esta semente da Palavra de Deus, que ela germine, cresça e produza muitos frutos na sua vida e na vida da sua família. Escutemos com atenção. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: Vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros, quando necessitavam e tiveram fome, e como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Então lhes dizia: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho que hoje nós ouvimos mostra uma tensão entre Jesus e os fariseus, uma tensão no modo de compreender a relação com a lei de Deus. Vamos acolher com bastante atenção o ensinamento que nos apresenta este pequeno texto evangélico que terminamos de ouvir. Bem, o Evangelho começa dizendo que, ao passar num sábado pelas plantações, os discípulos de Jesus começaram a abrir caminhos, arrancando as espigas. Jesus caminhava com os seus discípulos, como missionários. Certamente seus discípulos estavam cansados e famintos, e passando por uma plantação de trigo, os discípulos de Jesus começam a arrancar as espigas para saciar a sua fome. Mas o Evangelho faz questão de dizer que era um dia de sábado, e este elemento é importante, porque o modo com que os fariseus, os mestres da lei, os teólogos daquela época, se relacionavam com a lei era totalmente contrário do modo com que Jesus compreendia a lei. Então é importante que o Evangelho diga que isso aconteceu no dia de sábado, porque parece que o problema central não é o fato dos discípulos de Jesus terem arrancado as espigas, mas é por terem feito isso em dia de sábado. E o Evangelho continua dizendo: Os fariseus disseram-lhe: Vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no dia de sábado? E justamente isso. O problema não é que os discípulos de Jesus arrancaram as espigas para saciar a sua fome. O problema é que fizeram isso no dia do sábado. Ora, a lei de Deus, ela existe justamente para nos dar a dignidade filial, para garantir a nossa liberdade, para preservar a nossa dignidade. Mas o que fizeram os fariseus e os mestres da lei ao longo do tempo? A lei se tornou mais importante do que o ser humano. A lei se tornou mais importante do que a própria vida. E é isso que Jesus, ao longo do Evangelho, vai nos ajudar a compreender. A lei, ela não pode ser maior do que a dignidade humana. A lei foi criada justamente para permitir ao ser humano
que tivesse um pouco de dignidade. Vejamos, a lei do sábado, por exemplo, quando ela foi criada, foi justamente porque o povo vivia sobre um regime de opressão e não tinha sequer um dia de descanso. Portanto, a lei veio como este refrigério com um pouco de dignidade ao ser humano, para que tivesse um pouco mais de vida digna. Mas agora os fariseus querem fazer o contrário. A lei, em vez de libertar e em vez de dar dignidade, a lei tira a liberdade e a dignidade das pessoas. Por isso, eles questionam por que os discípulos de Jesus fazem isso no dia de sábado. Bem, os fariseus fazem o tipo de leitura seletiva da palavra de Deus. Eles acolhem aquilo que lhes interessa e aquilo que não os interessa, eles não levam em consideração. Este é um risco que nós também temos hoje. Existem muitas pessoas que fazem o mesmo tipo de leitura. Elas leem a Bíblia, pegam a parte que lhe interessa, interpretam do seu modo e usam isso de acordo com o seu interesse. É por isso que Jesus ajuda os fariseus a fazer uma leitura mais integral da palavra de Deus. Veja bem o que diz Jesus. Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podem comer e os deu também aos companheiros? Isto é, Jesus está ajudando os fariseus que pensavam ser os entendidos de tudo relativo à religião, que eles não estavam levando em consideração a integralidade, mas simplesmente partes que lhe interessavam, que defendiam os seus interesses. Nós também precisamos acolher este alerta. Não podemos fazer leitura seletiva da palavra de Deus, acolhendo somente a parte que nos interessa e deixando de lado a outra parte. Precisamos fazer uma leitura integral da palavra de Deus. E aqui Jesus mostra que é preciso, antes de qualquer coisa, acima de qualquer lei, salvar a vida, saciar a fome, porque assim fez Davi e os seus companheiros. Embora somente os sacerdotes poderiam comer daqueles pães da proposição, mas por causa da fome de Davi e seus companheiros, então, para salvar a sua vida e a sua dignidade, eles puderam comer daqueles pães. E a conclusão do Evangelho, que é justamente o cume do ensinamento de Jesus sobre a lei. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isto é, a lei do sábado foi para preservar a dignidade do ser humano. E de repente, o ser humano está sendo escravizado pela lei do sábado. E Jesus conclui, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Jesus é o verdadeiro libertador. E Jesus vem para que vivamos também uma experiência religiosa baseada na nossa liberdade filial, sempre redescobrindo a nossa dignidade, ser humano, filho de Deus, filha de Deus, e por isso mesmo devemos viver como livres e não como escravos da lei. Que esta palavra nos ajude a ter uma relação diferente com o Senhor e, sobretudo, interpretar a lei de Deus, que é importante para a nossa vida, mas a lei de Deus que nos ajuda a viver plenamente, e não a lei de Deus que nos oprime. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus nos ensina a fazer uma experiência religiosa baseada na liberdade, na relação de filhos e filhas com um Deus que é Pai, que nos ama, que nos liberta e não nos oprime. E isso é motivo de muita gratidão. Por isso eu te convido, meu irmão, a com o coração cheio de gratidão, dirigir o seu olhar ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a sua oração. Pai Eterno, te agradecemos por este encontro, onde acolhemos esta palavra tão bonita, que nos leva a fazer uma experiência religiosa contigo, baseada na liberdade.
Somos teus filhos e filhas, ó Pai eterno. Ajuda-nos sempre a viver esta nossa liberdade, defendendo a dignidade humana, que jamais façamos da religião instrumento de opressão. Antes de qualquer coisa, a vida e a vida em plenitude. Obrigado, Pai eterno, por mais esta oportunidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.